Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos à nossa segunda aula sobre teoria social cognitiva e vamos dar continuidade da explicação da teoria de Alberto Bandura. Bom, vamos lá. Na primeira aula nós falamos sobre o ser agente, que é um termo fundamental para compreender a teoria social cognitiva. E o ser agente é o indivíduo intencionalmente tem a capacidade e a potencialidade de praticar modificações no curso de suas vidas através de sua própria ação. Temos também a capacidade de simbolização, que é uma das capacidades que o indivíduo tem para fazer autorreferências dele mesmo e se definir perante ao espaço, perante as pessoas. E falamos sobre a ação triádica. E para recapitular, então, nós temos determinantes pessoais, cognição, emoção, memória e etc. Determinantes ambientais, os ambientes que você convive, né? As leis, os objetos, os papéis sociais, cultura e determinantes comportamentais, que seria a própria ação. Não esquecendo que essa ação triádica, ele está falando sobre o funcionamento humano, ou seja, o processo às quais a experiência humana ocorre. Bom, a ação triádica é agêntica? Nem sempre. Isso parte de uma sugestão, tá? Do entendimento que eu tive em relação à leitura. Porque eu não achei nada que esclareça essa questão. Mas através da minha sugestão, nem sempre. A ação triádica, como eu disse no começo, é o processo do funcionamento, o processo da experiência humana. E para ser um ser agente, segundo a teoria social cognitiva, você precisa de intencionalidade. Vamos pensar assim. Nem todas as nossas experiências envolvem uma ação intencional nossa. Vou te dar um exemplo. A ação triádica acontece até mesmo antes da criança nascer. Estudos mostram que mães que conversam com seu bebê durante a gestação, ao nascer, eles vão discriminar com mais facilidade a voz de sua mãe. Pensando em determinantes pessoais e determinantes comportamentais, ocorre na criança algum processo, mesmo que singelo, de memorização e de atenção, e reconhecer a voz da mãe pode acarretar uma diminuição, por exemplo, da agitação ou do choro e a projeção da criança em direção da mãe. Dito isso, e acredito que também vocês vão ter essa mesma reflexão, e até por isso que o Bandura vai separar a ação triádica da ação agêntica. E dentro da ação agêntica, nós temos 4 propriedades. Essas 4 propriedades principais da agência, da minha forma de ver, eu vou chamar ela de funcionamento agêntico. Então, num diagrama, funcionaria assim. A ação triádica, funcionamento humano, e a ação agêntica, que são as propriedades principais da agência, que é o funcionamento agêntico, que são separados, nesse caso, pela intencionalidade. Porque não esquece que o indivíduo agente é o indivíduo que tem intencionalidade na sua ação. Isso, tá? É algo que eu criei para facilitar o meu estudo. Eu não encontrei esse diagrama, por exemplo, em algum livro. Diferentemente da ação triádica, que você vai encontrar formas diferentes, né? Mas com o mesmo padrão na própria leitura de Bandura. Voltando no que eu chamo de funcionamento agêntico, nada mais justo que a primeira propriedade seja intencionalidade, que são suas intenções com planos de ação e estratégia para realizá-la. Ou seja, então para um ser agêntico não vai bastar apenas ter intenção, e sim a intenção e a ação. É como se fosse um compromisso proativo para realizar essa ação. Palavras do próprio Bandura. E o interessante aqui, pegando uma frase do próprio texto dele, ele diz que os resultados não são as características dos atos agênticos, mas sim as consequências dele. O que ele está dizendo aqui é que às vezes você tem uma intenção e pratica essa ação, certo? Só que o resultado disso pode ocorrer algo completamente diferente do que você tinha em mente no começo da ação. A intenção de uma ação e essa ação praticada pode provocar tanto resultados desejados como resultados inesperados ou até resultados indesejados. E isso é interessante porque mostra que não apenas a intencionalidade vai causar um resultado que você espera. Existem diversos fatores que podem ocorrer durante essa ação. E tem ações e objetivos que você não vai depender só de você. Você vai depender do outro, de alguém. Alguém hierarquicamente superior a você em alguma capacidade. Ou essa pessoa tem um poder em algum ambiente que você não tenha. Ou também vai depender de uma ação coletiva. O Bandura sabe disso, tá? Ele fala sobre isso. Ele fala sobre os 3 modos de agência, que é a agência direta, a agência delegada e a agência
coletiva, porém acredito que seja um assunto que futuramente a gente possa abordar em um outro vídeo. Entenda, nós estamos falando agora das 4 propriedades principais da agência, mas existem os 3 modos agênticos que eu acabei de citar. Voltando para as propriedades, segunda propriedade, pensamento antecipatório, que é estabelecer metas e prováveis resultados guiando e motivando seus esforços. E o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um futuro, de algo além do presente imediato. Você está aí sentado agora, fazendo a sua faculdade, cursando o seu curso, e se imagina trabalhando depois que acabar todo esse processo educacional, se imagina trabalhando em uma grande empresa, uma multinacional, por exemplo. E você pensar sobre isso e imaginar isso não te faz um ser agente. Você precisa criar uma relação da intencionalidade com a ação, como vimos na primeira propriedade. E esse pensamento antecipatório vai ajudar você a prever, imaginar isso, claro, sempre através do processo cognitivo, né? Você imaginar os processos que vão fazer você chegar ali de uma forma um pouco mais fácil, ou os processos mais certeiros que você deve fazer para chegar nesse resultado, que é conseguir trabalhar nessa multinacional depois de formado. E a ideia do pensamento antecipatório está ligada diretamente com motivação, porque você analisando os melhores caminhos para chegar a tal fim, isso vai te motivar a guiar a sua ação para esse fim. Pô, eu sei o que eu quero. Se eu ir para esse caminho aqui, eu acho que não vou chegar lá. Mas se eu ir para esse outro caminho, é muito provável que o resultado seja positivo. Então eu percebo que eu consigo chegar ali. E isso é totalmente motivador, entendeu? Bom, perfeito. Agora nós temos nossa terceira propriedade, que é a autorreação. Olha, de longe, ela é a mais complicada para se explicar dentro dessas 4 propriedades que eu estou apresentando. Porque dentro dessa propriedade existem outros processos subjacentes que já merecem nossa atenção para ser estudados separadamente, como a autodireção, a autorregulação, que é super importante, né? O automonitoramento, os padrões morais. Mas eu vou acabar simplificando porque acredito que nesse primeiro momento, até para o vídeo não ficar tão grande, é mais interessante isso ser resumido. Bom, vamos lá. Para ficar mais fácil, eu acho que é importante a gente pensar na palavra reação. O que é reação? Reação é reagir. Mas reagir ao quê? E é exatamente isso que vai talvez facilitar o entendimento. A autorreação, na verdade, é você reagir a um momento específico. E o que seria esse momento? Bom, você tem intenção com os planos de ação, certo? Primeira propriedade. Depois você pensa nos possíveis resultados, nos melhores caminhos a se seguir, em suas metas, ou seja, segunda propriedade. E agora você precisa conectar a ação. Como posso dizer, aqui talvez more até o processo mais comportamental no sentido visível. É quando a ação começa a ter uma interação maior com o ambiente que o circunda. Ou seja, está conectando o pensamento com a ação. E essa ação é uma ação autorregulada, autodirecionada. Também aqui ocorre também a motivação, que são os processos que eu disse subjacentes ali, que eu não vou entrar no mérito nesse vídeo. Então eu acredito que desse jeito de explicar fica mais fácil de compreender essa nossa terceira propriedade. Pegando as palavras do próprio Bandura, as pessoas não podem apenas sentar-se e esperar que os resultados surjam. A agência não envolve apenas habilidade deliberativa para fazer escolhas e planos de ação, mas habilidade para construir cursos de ação apropriados e para motivar e regular a execução destes. Indo agora para a nossa última propriedade, a propriedade da autorreflexão, que são os pensamentos autoexaminadores, né? Desde você refletir sobre suas metas, sobre os seus objetivos, sobre os resultados advindos de suas ações. E com isso você consegue compreender tanto nas funções afetivas, comportamental, cognitivas, o que está dando certo, o que está errado, né? Segundo seus padrões, o que você precisa modificar para aquilo começar a ter um resultado positivo. Todo esse processo necessita dessa autorreflexão, de se autoexaminar. E o legal, assim, que ele traz num dos textos dele, ele discute sobre modos de verificação do pensamento pela autorreflexão. E ele divide em 4, né, que são o enativo, o vicário, o persuasivo e a verificação lógica. E assim como a autorreação,
que eu não quis falar sobre os subprodutos dela, como, por exemplo, a autorregulação, esses modos de verificação do pensamento pela autorreflexão, eu vou acabar deixando a explicação para uma outra oportunidade. E para resumir um pouco, tentar juntar esses 4 processos em uma frase só, claro que de uma forma até um pouco grosseira, seria mais ou menos como se dizer: eu quero fazer, eu sei o melhor caminho para se fazer, eu agora faço e eu agora reflito sobre o resultado final ou parcial, dependendo do quão distante está a sua meta. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo eu vou falar sobre a autoeficácia, que é um dos pressupostos mais usados e mais citados da própria teoria da cognição social. E vou tentar falar um pouco também sobre a autorregulação, que é parte também do processo da autorreação. Um grande abraço e até mais!